Vamos então à prometida solução. Estou falando já algumas aulas sobre isso e não me leve a mal, até o final da aula tenho certeza que você vai olhar com outros olhos para essa ideia, mas a solução é incrivelmente simples. Roube como um artista. Esse é o nome de um dos meus livros preferidos sobre criatividade, do Austin Kleon, mas ele não é só o nome de um livro, como também é uma filosofia de vida, também assim carregada de grande entendimento, dentro daquele conceito de que nada se cria, não existe nada novo debaixo do sol, tudo é um remix, tudo a gente está criando a partir de algo já existente. Então, quando a gente entende isso, é muito libertador para nossa criatividade, a gente perceber o que nos faz criar da forma que criamos, quais são as nossas referências, quais são nossas inspirações. Então, roubar como artista está diretamente relacionado a você entender as suas referências e usar isso a seu favor na hora que você for criar. Tenho certeza que quando eu te passei essa solução, alguma coisinha aí ficou apitando na sua cabeça. Plágio, plágio, plágio. Então eu não vou nem usar as minhas palavras aqui, vou fazer referência a um dos grandes artistas de toda a história da humanidade, que é o Pablo Picasso. Ele mesmo disse: a arte é furto. Tá lá na Bíblia, inclusive, não existe nada de novo debaixo do sol. O Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Todo trabalho criativo, ele é produto de outros trabalhos criativos. E quando você entende isso, você se liberta de um grande peso de querer reinventar justamente a roda. Tudo que precisa ser dito já foi dito em algum momento, mas como ninguém estava prestando muita atenção, muitas pessoas surgiram novas, é preciso que algumas coisas sejam ditas novamente. Então cabe a ti repetir as coisas que fazem sentido serem ditas para você. Então, copie, comece copiando, copie aquelas coisas que você ama, aquelas coisas que para ti são os ideais que você almeja criar. Uma ótima característica do ser humano é que a gente não consegue fazer nenhuma cópia idêntica. Justamente na nossa falha em copiar nossos heróis que acabamos descobrindo nossos próprios superpoderes. Então, quem copiar? Copie justamente seus heróis, copie aquelas pessoas que você ama, as pessoas que lhe inspiram. Inclusive, não só dentro da música, não só dentro da arte, mas as pessoas da sua família, seus amigos, aquelas pessoas que realmente trazem algo positivo para ti. Absorva essas características positivas e deixe que isso se manifeste através de você da tua forma única. É importante que você entenda que existe uma grande diferença entre o roubo bom e o roubo ruim. Você não vai copiar só de um dos seus heróis na tentativa de ser uma imitação dele. Você vai roubar de todos os seus heróis. Você vai roubar de tudo que lhe inspira. E isso vai criando tuas referências para que você crie algo novo a partir de toda essa massa de referências, de inspirações. É assim, por exemplo, que muitas pessoas aprendem a tocar um instrumento. Muitas pessoas se encantam por instrumento porque viram alguma banda, começam a querer aprender a tocar aquelas músicas. Na década que eu passei como professor particular, essa era uma das primeiras coisas que eu queria saber, assim, investigar. Quais são os gostos musicais dos meus alunos, o que eles têm vontade de aprender. É aprendendo a tocar uma música que a gente vai desenvolvendo a habilidade no instrumento. Sempre foi e vai ser sempre assim. Só que às vezes quando a gente vai trabalhar em coisas mais sutis, como criar letras, assim, a coisa mais subjetiva, às vezes a gente ignora isso, mas para aprender qualquer instrumento você vai começar aprendendo justamente a replicar ali coisas dos seus artistas preferidos. Existe a grande diferença entre o plágio e a pesquisa, né? Então o plágio está diretamente associado ao roubo ruim, que é você tentar imitar, fazer a obra de outra pessoa, se parecer como tua. A pesquisa, ela já vai envolver uma prática ali de buscar ampliar as tuas referências, né? Então, você vai pesquisar a pessoa que você gosta, você vai além de querer entender só como funciona a música, vai querer saber como aquela pessoa pensa, você vai querer saber como as pessoas de uma geração específica pensam. Se você copia de um autor, isso é plágio. Agora, se você copia de um monte, aí tá a pesquisa. Todo mundo que te inspira hoje começou imitando alguém, copiando alguma coisa, mesmo que
não intencionalmente, mas alguns inclusive intencionalmente. Existem vários exemplos, por exemplo, o Bruno Mars, que é um dos maiores artistas que a gente tem no pop atual, ele começou imitando o Elvis Presley. Os Beatles também, por exemplo, começou sendo uma banda cover de outras bandas que eles gostavam ali na época. Desapega disso, pô. As pessoas que você às vezes tem medo de pesquisar e fazer algo semelhante, elas mesmas, e no processo que elas estavam desenvolvendo a própria identidade artística, elas fizeram isso. Elas mesmas foram atrás de fazer algo parecido com aquilo que elas gostavam. Você é a soma de todas as suas influências. E as suas influências são somas das influências delas. Pessoas que se interessam por trabalhos criativos, muitas vezes começam porque elas têm bom gosto. Elas se encantam ali numa forma específica de arte, tanto que elas começam a desejar querer fazer algo semelhante. Então esse é um processo natural. O artista, ele é um colecionador das coisas que ama. Então o seu trabalho é colecionar coisas boas, coisas cada vez mais incríveis. Cuidado, lembre-se que lixo que entra é lixo que sai, mas também ouro que entra, consequentemente, é ouro que sai. E continuando aqui, além dessa, eu estou sendo meio assim impactante, talvez para algumas pessoas, falando para você copiar e tal. Agora eu vou falar outra palavra forte, finja. Tem uma expressão muito interessante que eu gosto em inglês, que é fake it until you make it. Então finja até conseguir. Então finja estar fazendo alguma coisa até de fato estar fazendo aquela coisa. Finja ser um tipo de pessoa até de fato estar conseguindo ser aquela pessoa que você almeja. Eu acredito demais no poder da atração, né? Aquilo que você vê na mente, você terá nas mãos. A tua palavra tem o poder de atrair para ti, criar uma realidade que você busca, sabe? Eu acredito demais nisso, inclusive eu estar aqui, eu ter feito tudo isso, é fruto minha forma de ver o mundo. Eu percebo que essa questão do fingir, ela é como se fosse um poder a mais para esse poder da atração, de você, antes mesmo até de ter atraído aquilo, já está agindo como se tivesse conseguido aquilo. Então, por exemplo, tem um exercício de gratidão que tem nesse livro, O Segredo, que fala muito sobre o poder da atração, que ele fala para você buscar agradecer a tudo, até mesmo aquelas coisas que você ainda não tem. Então eu vejo que se encaixa muito nesse sentido de você antecipar aquilo. Então você tem que ter clareza daquilo que você quer ser e já ir antecipando isso, fingindo mesmo ser. Então comece a ser quem você quer ser antes mesmo de estar sendo, mesmo que para isso você precise fingir. Finja até conseguir, treine até se tornar. Esse é também assim um grande poder que eu estou te passando aqui agora. Mesmo que você ainda esteja meio agoniado com essa ideia de roubar como artista, entenda que nada vem único e exclusivamente de nós. Quando a gente vai desenvolvendo cada vez mais nossas criações, nossos trabalhos, a gente vai percebendo que aquele trabalho traz algo em si, uma colaboração, mesmo que a gente tenha feito assim sozinho, é uma colaboração com as coisas que a gente gosta, com as nossas referências, é uma colaboração com o momento que a gente vive, com o contexto que estamos inseridos, é uma colaboração também daqueles artistas que nos influenciaram, mesmo que lá antigamente, aquelas pessoas que nos fizeram querer criar. Então, tudo é fruto de outros trabalhos. Todo trabalho artístico, ele é fruto de outros trabalhos. Livros são feitos de livros, músicas são feitas de músicas, filmes são feitos de filmes, músicas são feitas de livros, músicas são feitas de filme. Então você também não precisa se excluir, se isolar também apenas na tua manifestação artística. Entenda que toda arte ela vai servindo de alimento para outras artes também. Não é para você imitar nada de ninguém, mas tô te dando essa chacoalhada para você entender aquelas coisas que você ama e encontrar ali a razão de você amar isso, conscientemente buscar ali referências que vão ser parte dos seus trabalhos que você vai criar. Não ignore essas artistas que lhe inspiraram, que fizeram você chegar aqui. E a melhor forma de você compreender a fundo isso é você fazendo um bom trabalho de pesquisa. Por exemplo, aconteceu comigo quando tive a oportunidade de criar minhas primeiras músicas com Hungria. Eu acabei recorrendo a esse processo mesmo que assim, meio que intuitivamente. Ninguém tinha me falado para fazer isso, mas quando eu vi
porque tinha aberto essa oportunidade, o que eu fiz foi mergulhar nas coisas que ele tinha feito. Tipo assim, eu entrei no Cifra Club, eu aprendi a tocar as bases, eu tentei fazer bases parecidas com aquilo, eu mergulhei nas letras, tentei investigar as coisas que ele falava nas letras, até mesmo nas redes sociais dele eu entrei, eu fui atrás de saber o que ele colocava na legenda das fotos. Então, tudo isso foi servindo como uma bagagem ali criativa que foi extremamente importante, não só para me dar uma segurança maior para lidar com aquele momento, mas que de fato coisas que eu utilizei ali no momento ali que a gente estava criando, sabe? Então, isso faz parte do processo de criação, você saber o que você acha bom, o que lhe inspira, entender isso e replicar de alguma forma a partir da tua perspectiva única. Então, antes de encerrar a aula, eu gostaria de pedir para você deixar aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou e se ficou alguma dúvida específica em relação a esse tema. Aproveite também para compartilhar suas principais referências e se você consegue perceber a influência delas no seu trabalho, na sua arte.